Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Elane Oliveira. Boa tarde, eu sou André Oliveira. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias. Com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95.9. Acompanhe a programação pelo aplicativo Rádiosnet e pela internet em radio.ufrr.br. Anota o nosso WhatsApp 95981188039. Aqui você ouve as notícias do momento em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. A repórter Lara Muniz foi conversar com uma turma que se dedica a fazer a diferença com músicas e sorrisos. Quase metade da população brasileira usa transporte público. Usuários reclamam da demora e da qualidade do serviço de transporte público. Comissão do Senado Federal aprova obrigação de uniformes e calçados para alunos da rede pública. Aprovada a proibição de exigência de aquisição por estudantes de material escolar em escolas públicas. Ministro da Educação diz que população não quer escolas militares. Confira essas notícias aqui na Rádio Universitária FM 95.9. A gente volta em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Uma pesquisa realizada pelo Instituto para o Desenvolvimento e Datafolha 2021 apontou que, à época, 57 milhões de brasileiros fizeram trabalho voluntário no país, o que indicou um aumento de mais de 700% em relação a 2018. A repórter Lara Muniz foi conversar com uma turma que se dedica a fazer diferença com músicas e sorrisos. O voluntariado é uma prática que ganha cada vez mais força e encorajamento na transformação social. Pessoas de diferentes idades e origens se unem em prol de causas nobres, buscando sempre fazer a diferença. Uma pesquisa realizada pelo Instituto para o Desenvolvimento e Datafolha em 2021 apontou que, à época, 57 milhões de brasileiros fizeram trabalho voluntário no país, o que indicou um aumento de mais de 700% em relação a 2018. Mas o que faz pessoas doarem parte do seu tempo para dedicar ao próximo sem ganhar nada em troca? Para Iana Soares, voluntária do Instituto Pirilampos, a resposta é simples: o sentimento de recompensa. Na verdade, na faculdade eu sempre participei de voluntariados, mas o Pirilampos em si é porque é com crianças, a gente ajuda crianças e é recompensador trabalhar nesse meio social. A Karine Chagas, que vive voluntariado há 5 anos, pensa de forma semelhante a Iana. Ela conheceu o Instituto Pirilampos em um momento delicado da vida e resolveu que também queria fazer esse trabalho que, para ela, pode ser resumido a ser luz na vida de alguém. Mais ou menos em 2012, 13, eu estava acompanhando o meu pai na época no HGR e eu vi um grupo que chegou com balões, chegou cantando. E eu vi assim o quanto eles ficaram emocionados, ficaram felizes, minha mãe principalmente, porque eu acho que na hora estavam cantando um louvor. Na época eu não sabia, não conhecia o grupo, eu comecei a procurar, saber quem era e tal. E depois, posteriormente, eu fiquei sabendo. Tentei entrar 2 anos antes, em 2017, 2018, no voluntariado, mas nunca conseguia me inscrever. Até que 2019 deu certo. Lara Muniz para o 30 Minutos de Notícias. Quase metade da população brasileira usa transporte público. Usuários destacam as vantagens e desvantagens de usar um meio coletivo para deslocamento na cidade. Confira com Fernanda Vasconcelos. O transporte público é uma forma eficiente
e de baixo custo, usada como alternativa para quem não tem ou não quer usar o próprio transporte no dia a dia. Segundo dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 43% da população brasileira usa o transporte público. Mas quais são as vantagens e desvantagens de se usar um transporte público? Entre as vantagens, os especialistas apontam que é um meio de transporte mais econômico que o privado, com menor ocupação do espaço urbano, além de facilitar a mobilidade do trânsito dentro das cidades. E mais, o uso disseminado pode contribuir para a conservação das cidades. Mas também é preciso considerar que o transporte público no Brasil ainda não está num padrão de qualidade aceitável pela maioria da população. Entre as principais reclamações estão a superlotação, principalmente nos horários de pico, tempo gasto nos pontos, falta de segurança nos pontos de espera, distância de caminhada até o local de embarque, além da impossibilidade de transportar cargas. O estudante Adrian Lucas reclama dos horários, da qualidade e da lotação dos transportes públicos. Pelo tempo que a gente perde na parada de ônibus, se você chega no horário, o ônibus já passou ou ele vai demorar uns 20 minutos. E o ônibus em si já é um problema quando chove, que o ar-condicionado não funciona e as janelas algumas são trancadas, ou quando está muito quente e essa janela ela é fechada, não dá para abrir. Eu não sei como que a distribuidora dos ônibus averigua isso. E nossa, eu sempre pego nos piores horários, tipo 7 horas, meio-dia, 1 hora, 5 horas, 10 horas. Esses são os horários assim que eu tenho que pegar e eles são horários de pico, né? E é um problema porque apesar de ser horário de pico, não tem a demanda dos ônibus, ela não é correta com a população. O ônibus está sempre lotado, sempre. Vitória Gabriele, que é estudante de Física na Universidade Federal, utiliza regularmente o transporte público pelo baixo custo, mas considera um desafio a utilização desse meio de transporte. Por conta dos horários dele, por conta do preço, por conta da comodidade que ele tem. Muitas vezes o horário que o ônibus passa não é o horário em que minhas aulas começam ou que minhas aulas terminam. Então eu sempre tenho ou que chegar mais cedo ou chegar atrasada. Do mesmo modo, quando eu vou embora, ou eu vou embora muito tarde, ou eu preciso sair da aula mais cedo para poder pegar o ônibus e ir para minha casa. E eu utilizo ele porque é o meio mais barato, porque se fosse usar um Uber todo dia não seria viável e nem cabível para a condição financeira em que eu me insiro. E falando sobre o ponto de ônibus que eu pego, eu utilizo o ponto de ônibus que fica do lado do colégio, perto da universidade. Dentro da universidade, a gente pega um caminho para ir até a parada de ônibus que fica na avenida. E ele é um caminho muito perigoso, porque ele não tem iluminação com frequência. Então, na maioria das vezes, quando é de noite, fica muito escuro e se torna muito perigoso para ir sozinha. Fernanda Vasconcelos para o programa 30 Minutos de Notícia. Comissão do Senado Federal aprova a obrigação de uniformes e calçados para alunos da rede pública. A reportagem é de Bruno Lourenço, da Rádio Senado. A proposta inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação a obrigação do poder público fornecer uniformes e calçados aos alunos de escolas públicas. A nova garantia se soma às já existentes, de garantir aos estudantes da pré-escola ao ensino médio o material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Para o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil de Alagoas, relator nas comissões de Educação e de Assuntos Econômicos, o projeto contribui para reduzir as desigualdades sociais e combater a evasão escolar. Desde muito cedo, há diferenças de desempenho escolar determinadas pela origem social e econômica. O projeto em tela, assim, pode contribuir para esses processos de equalização, na medida que garante ao estudante brasileiro que ele terá garantidos vestimenta e calçado, que lhe possibilitarão condições mínimas e dignificantes para frequentar a escola e aprender. A iniciativa considera ainda que os gastos com a distribuição de uniformes não devem ser considerados despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Portanto, não podem ser contabilizados como parte do investimento mínimo obrigatório em educação. 18% da receita líquida para o governo federal e 25% para estados e municípios. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. A
Comissão de Educação do Senado Federal aprova a proibição de exigência de aquisição por estudantes de material escolar em escolas públicas. Confira na reportagem de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado. A Comissão de Educação aprovou o projeto que proíbe escolas públicas exigirem a compra de materiais individuais ou coletivos. A proposta é do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou que a obrigatoriedade dessa aquisição provoca constrangimento nos responsáveis e nos estudantes de escolas públicas. É que não exista exigência de material escolar ou individual ou coletivo, como forma de que, em muitos casos, impedem a frequência e a permanência da criança na escola, que é o maior objetivo nosso. Nós queremos não só garantir o acesso, mas garantir a permanência. E nenhum instrumento pode ser utilizado como forma de justificar a ausência ou constrangimento de crianças e jovens na escola. A professora Dorinha ressaltou que o poder público deve ser responsável pela oferta dos materiais aos estudantes de escolas públicas. O projeto segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Em audiência pública, o ministro da Educação diz que população não quer escolas militares. Mais informações com Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional em Brasília. Chamado à Câmara para falar sobre as escolas cívico-militares, o ministro da Educação, Camilo Santana, foi bem claro. Não há na Lei de Diretrizes e Bases da Educação ou no Plano Nacional de Educação nenhuma menção ou estratégia para incluir as Forças Armadas nas escolas. E acrescentou, os brasileiros preferem professores a militares nas escolas. Tanto é que a adesão ao programa é mínima. Das 138 mil escolas do país, somente 0,28% são cívico-militares. E essa implementação tem causado um conflito normativo. Nós estamos repassando recursos para as Forças Armadas. Recursos do Ministério da Educação estão indo para as Forças Armadas para pagar coordenadores, monitores das Forças Armadas em escolas brasileiras. Então, há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido. O ministro Camilo Santana também falou das ações que foram tomadas para evitar a possibilidade de novos ataques nas escolas. Lembrou do grupo interministerial criado, da liberação de recursos e do canal de denúncias do Ministério da Justiça. E argumentou que esse é um problema que reflete a nossa sociedade. Esse problema não é um problema simples. O que está acontecendo nas escolas reflete a realidade da nossa sociedade, de estímulo ao ódio, de estímulo à intolerância, de estímulo à violência, de estímulo ao armamento. Segundo ele, assim como mostra o exemplo norte-americano, armar policiais nas escolas não é a solução e pediu união acima de ideologias na discussão sobre esse assunto. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Você está na Universitária FM 95.9. Confira depois do intervalo. Notícias em espanhol, com Diodales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora a participação de Diodales Bravo, com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol, com Diodales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Muchos abuelos han sido afectados por la migración de sus familiares. La organización no gubernamental Convite y su proyecto Alimento del Alma es un programa dirigido para ayudar a los adultos mayores que se han quedado solos en Venezuela por causa de la migración. Francelia Ruiz, politóloga, directora del proyecto de la Asociación Convite, explicó cómo nació la iniciativa. Somos una organización de derechos humanos que se fundó en el año 2006, en febrero del año 2006, por parte de un grupo de activistas de derechos humanos, investigadores, educadores, profesionales de las ciencias sociales que comenzaron a identificar, y a reconocerse para dar respuesta y hacer frente a las múltiples formas de violación de derechos humanos que ya en el año 2006 comenzaban a perfilarse en nuestro país y que han tenido como consecuencia
hacia este contexto de emergencia humanitaria compleja en el que nos encontramos actualmente y que afecta de forma diferenciada a grupos poblacionales que enfrentan especial situación de riesgo y vulnerabilidad, como son las mujeres, niños y adolescentes en situación de riesgo y las personas mayores. En Convite hemos sido conscientes de que las personas mayores enfrentan cargas diferenciadas, enfrentan múltiples formas de discriminación por edad, pero que además esas múltiples formas de discriminación por edad se ven agravadas si hacemos análisis, digamos, interseccional, ¿no? Personas mayores con discapacidad, personas mayores indígenas, personas mayores pobres que se quedaron en una Venezuela que está envejeciendo de forma acelerada, pero además lo está haciendo sin estar preparados para envejecer. Por ejemplo, Venezuela no cuenta con un plan nacional de envejecimiento, no cuenta con una política que se dedique a garantizar los derechos humanos de las personas mayores con un enfoque de atención integral que garantice que hasta los últimos años de nuestras vidas, quienes envejecemos en nuestro país, lo podamos hacer con dignidad y en pleno goce de derechos. Y esto finalmente se ve mucho más agravado por el fenómeno migratorio. La politóloga denuncia que existe un precario sistema de protección para adultos mayores en Venezuela y estima que unos 500.000 ancianos viven solos en el país. Y de cara al fenómeno migratorio, pues que ha tenido como consecuencia la partida de las personas venezolanas entre 18 y 45 años, en Venezuela nos encontramos con una población que se va haciendo más gruesa en nuestra pirámide poblacional, la pirámide de personas mayores, como les digo, indígenas, personas mayores con discapacidad, personas mayores afrodescendientes y personas mayores cuidadoras de nietos, de hijos con discapacidad y de otras personas mayores. Y nosotros hemos atendido a estos grupos poblacionales indistintamente de su condición. Incluso atendemos personas mayores en situación de dependencia, es decir, personas mayores que residen o están confinadas en entidades de atención y cuidado de personas mayores, en ancianatos, en casas hogares, que también están en situación de abandono. El programa de Convite comenzó en la zona metropolitana de Caracas y no se limita únicamente a ayudar a las personas solas. También va dirigida a quienes viven con familiares y necesitan ser escuchados. La ONG espera ampliar su programa de acompañamiento a todo el país en un intento por mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Con nuestros programas de respuesta humanitaria, por ejemplo, actualmente estamos atendiendo grupos familiares con personas mayores en el estado Bolívar, y esto incluye familias de personas mayores criollas, pero también personas mayores indígenas, ¿no? Hemos dotado a personas mayores indígenas de herramientas para el trabajo de la tierra, lo que le permite proveerse de medios de vida para seguir teniendo alimentos, que esas cosechas además le permitan generar ingresos para mejorar las condiciones de vida de su núcleo familiar. Personas mayores pescadoras que recibieron kits de pesca y que actualmente pues pueden garantizar no solo poner comida en su mesa, sino que también están contribuyendo para que sus comunidades puedan disfrutar de pescado, de verduras, del casabe, y proveen incluso los comedores de las escuelas de estas comunidades donde estamos trabajando. Los adultos mayores no cuentan con políticas públicas que les ayuden a envejecer mientras lidian con la ansiedad, las dificultades para dormir, la soledad o la tristeza. Todo exacerbado por el contexto de crisis social y emergencia humanitaria. El proyecto Alimento del Alma logra atender a los adultos mayores en situación de abandono. Pero además, con nuestros proyectos de acción humanitaria, desde el año 2020 desarrollamos junto con la organización HelpAge, una ONG global que atiende personas mayores en las respuestas humanitarias a nivel global. Hemos diseñado un programa de atención y acompañamiento a personas mayores en situación de soledad, que además fue novedosísimo porque fue un programa que formó a personas mayores para que fueran pares voluntarios. Formamos a más de 100 personas mayores que asistieron a un proceso de alfabetización tecnológica, y estas personas mayores eran quienes hacían acompañamiento a otros viejitos que se encontraban en situación de soledad, en situación de abandono, que manifestaban sentirse triste al menos 3 veces por semana. Esto es todo por hoy. Usted está en la Radio Universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. E agora é a hora da entrevista do dia. Entrevista do dia.
Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da Universitária FM 95.9 o professor Dr. Roberto Ramos, da Universidade Federal de Roraima. Boa tarde, seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, Elaine, boa tarde, André, boa tarde ao público. É uma satisfação poder estar aqui com vocês. Boa tarde, professor Roberto. O professor Roberto é coordenador estadual do Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal, o LEGAL. Professor Roberto, qual a finalidade do laboratório? O laboratório tem como proposta construir ferramentas de conhecimento que sirvam ao interesse da população, né, de modo geral. Assim, no sentido de captar informações políticas e passar para o público sobre isso, né? Assim, como um espaço de produção de conhecimento científico numa linguagem que atenda toda a população do nosso estado e da Amazônia, né? Porque o laboratório ele inclui pesquisadores de toda a nossa região. Professor, o laboratório ele já realizou pesquisas sobre quais assuntos e como acessar esses dados publicados? Nós temos um site disponível, né, para a população, para poder ter acesso às informações dos nossos pesquisadores, e o laboratório ele focou nesse primeiro momento numa produção sobre atividade legislativa, trabalhando a questão ambiental, de entender como é que funciona a questão ambiental na Amazônia, do ponto de vista da classe política, e um acompanhamento do processo político eleitoral através de informações da disputa eleitoral partidária. Tá? E um terceiro aspecto do nosso trabalho foi produzir um conhecimento a partir de estudos focais, tentando entender se a população da Amazônia tem uma preocupação maior com essa questão ambiental, com a pauta ambiental, e como essa pauta pode se tornar um atalho eleitoral para a escolha de políticos em qualquer das candidaturas das esferas de governo e da Câmara, enfim, do sistema partidário. A linguagem acadêmica nem sempre é fácil de ser interpretada, professor. No caso dos boletins publicados, eles seguem essa preocupação com rigor acadêmico? O rigor ele tem uma certa necessidade, né? É importante que ele exista, mas é uma linguagem que é de fácil acesso, não precisa ter termos muito técnicos para que dificulte a compreensão da população. O nosso propósito é fazer uma linguagem mais simples, obedecendo às normas técnicas científicas, da formação da ciência política em especial, mas que todo mundo possa ter acesso a essas informações e entendam isso. Os boletins são curtos, são em média 5, 6 páginas, e de uma linguagem mais fácil que dê para a população entender. Não só quem tem uma formação um pouco mais elevada, mas qualquer cidadão que goste de ler, que busca essas informações e que vai saber o que elas contêm. Você está na Universitária FM 95.9. Na entrevista do dia, estamos com a presença do professor Roberto Ramos, da UFRR. Professor, ano que vem tem eleições municipais. Qual a avaliação que o senhor faz sobre os temas que influenciam a eleitora e o eleitor de Roraima? Eu acho que assim, eleições municipais, elas fecham muito nas questões locais, né, de interesse da população. Questões de saneamento básico, de infraestrutura da cidade, transporte, saúde, são coisas que em comum, né, que aparecem em todas as candidaturas municipais. No caso de Roraima, eu diria que a gente tem um outro elemento que define muitas eleições, que infelizmente é o clientelismo. Né? Então, assim, nessas eleições, nós encontramos muito uma política de clientela no nível de bairro, nas localidades, e isso tem sido muito definidor do processo eleitoral. Né? Então, assim, nós temos a preocupação do eleitor com temas de interesse da cidade, e, paralelo a isso, essa relação de compra e venda de votos que marca muito o processo eleitoral do nosso estado e, eu diria, da nossa Amazônia e do país como um todo. Para nós, em termos de legal, é importante que a gente também perceba se temas novos vão entrar no debate político, né? Como a questão ambiental, por exemplo. Saber se o eleitor ele tem essa preocupação e se ele vai conseguir expressar isso na escolha
política nas próximas eleições. Mas eu diria que ainda de uma forma muito superficial, né? Eu acho que o definidor ainda vai ser a relação de compra e venda de voto. Professor, hoje, daqui a pouco, o senhor e a equipe do Legal vão participar da mesa Democracia e Mídia, Perspectivas Nacionais e Regionais, como parte da programação do Intercom Norte, o maior evento da área da comunicação que acontece aqui em Roraima. Quem é que vai participar da equipe do Legal e o que será apresentado nesse evento? O nosso propósito é apresentar todos os temas que foram discutidos pelo Legal até então, né? E aí vamos ter a professora Antônia Miguel, ela vai fazer uma avaliação dos boletins eleitorais, né, do que foi produzido nessa área de competição partidária. O professor Kleber Batalha, que também é doutor em ciência política, a professora Antônia é doutora em ciência política, o professor Kleber também, e ele vai trabalhar com o tema do legislativo, vai fazer um balanço do legislativo. Eu vou estar na mesa, e a minha participação vai ser discutir, mostrar como é que nós realizamos um estudo focal que reuniu pessoas de todos os estados da Amazônia, debatendo o tema ambiental e o tema das eleições, e falar um pouquinho do surgimento do Legal, desse propósito nosso de ser um grande laboratório de ciência política e comunicação política para a Amazônia. Professor Roberto, muito obrigado por sua participação aqui no programa 30 Minutos e muito sucesso logo mais no Intercom Norte. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço muito a participação, assim, poder estar aqui, falar um pouquinho do Legal. Espero poder encontrar vocês, todo o público, na Universidade Federal, no Auditório Alexandre Borges, onde nós vamos fazer essa apresentação do Legal no Intercom, que é um evento grandioso e muito importante poder participar dele. Muito obrigado. Entrevista do dia. Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. Programa 30 Minutos de Notícias.